Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Que bom que você está aqui. Vamos dar prosseguimento, continuidade com o texto sobre a escatologia, o estudo das últimas coisas. E vem bem a calhar, né? Porque o Brasil está consternado, com certeza, né? Porque ontem a cantora Marília Mendonça sofreu um acidente trágico, infelizmente nos deixou. É uma notícia que ela abala de fato, ela não tem como você não sentir isso. Nós estamos tratando aqui de uma pessoa que tem 26 anos, nova, e de repente nos deixa. Nesse ano de pandemia, o ano de 2020, 2021, muita gente boa nos deixou, de uma forma que o Brasil sangrou, né? Eu me lembro que em 2020 eu estava em Campos Verdes, uma cidade maravilhosa, uns irmãos abençoados. E um abraço para todos vocês e obrigado por vocês estarem aqui no canal comigo. Eu sei que tem muitos irmãos aí de Campos Verdes que acompanham aqui o canal. E estando lá, infelizmente também, né, eu tive que presenciar partidas de pessoas muito importantes, pessoas que eu estava evangelizando, falando do amor de Deus, como o esposo da irmã Maria, Adão, o filho da irmã Maria, e o Sandro, né? São pessoas que de 2020 para 2021, infelizmente, partiram e mexeu muito comigo, de fato, porque eu estava trabalhando com essas pessoas e é complicado, mas isso tudo, ele tem um lado bom. Qual que é o lado bom? O livro de Provérbios fala que é melhor você ir no luto do que você ir na festa. Na festa você vai regozijar-se, você vai se alegrar e você vai comemorar o próprio ego. Mas no velório você vai pensar na sua vida. Na verdade, essa é a última lição que a Marília Mendonça deixa para nós. Essa lição do enfrentamento da morte. Porque existem várias fases da nossa vida que elas são muito complicadas, muito difíceis. Algumas infâncias são horríveis, né? Tem pessoas que tiveram infâncias aí terrivelmente, mas uma fase muito complicada, praticamente para todos, é a adolescência. Né? Você que é adolescente, está acompanhando o canal, nós sabemos, nós entendemos vocês, sabemos que realmente é uma fase complicada, os hormônios à flor da pele, pensamentos, mas tem outra fase também que ela é muito complicada, que se chama uma fase da meia-idade, né? Porque é um ponto em que você pensa um pouco a crise da meia-idade, né, que chama. Você fica pensando na sua vida, nas escolhas que você não fez, que você poderia ter mudado. É muitos que param e pensam, né? E é uma crise de fato, né? É uma crise. Mas a pior fase do ser humano, pode ter certeza, é a hora da sua morte. Essa é a pior fase. É a fase que nós temos que... é o enfrentamento. Não existe pior fase da vida do que o momento da morte. Tanto eu quanto você, nós vamos passar por essa fase. E acredite, essa sim é a fase mais difícil, que é essa fase de transição. E falando dessas últimas coisas, escatologia cai bem a calhar, cai bem aqui, né? Já dei início no vídeo passado e vou dar continuidade. Versículo 5 do capítulo 13 de Marcos. Jesus respondeu e disse, começou a dizer, olha, que ninguém te engane, porque muitos virão ao meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. De fato, como eu comentei no vídeo passado, Henrique Cristo, Jesus o Homem, está aqui na plataforma do YouTube, né? Henrique Cristo é de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Ele agrega milhões de pessoas que o escutam, né? Que está atento à voz dele, e tantas religiões que se apresentam, mostram o Cristo, mostram a pessoa que o próprio Cristo, quando não, são igrejas ou seitas exclusivistas, que diz que só aqui tem salvação. A salvação só vem aqui. Só aqui que você vai ser salvo. Isso também é uma forma de se apresentar como um Cristo, ou seja, é a única solução, o único meio. A verdade está aqui, a verdade é a minha. Então, cuidado com igrejas que a salvação, ela vem de Cristo, e de Cristo para todos. Você vai para um lugar onde diz assim, não, é só aqui que a salvação existe. Não existe outro lugar, só aqui que está certo. Desconfie. E ele diz, quando ouvides guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Até uma coisa que a gente não para, né?
Você que está estudando aí, fazendo segundo grau, o ensino fundamental, aqui no Brasil teve várias guerras, né? Guerra dos Farrapos, Guerra da Chibata, tantas outras guerras que tiveram aqui, Inconfidência Mineira. Aqui no Brasil teve várias guerras, em todo lugar tem guerra, em todos os países teve guerra. Agora em Brasília não, né? Em Brasília, graças a Deus, nunca teve guerra aqui, né? Graças ao bom Deus, nunca teve guerra aqui. Eu acredito que não tem cara que vai ter, né? Isso é benção, né? Realmente é uma cidade maravilhosa. Você fala assim, nossa, eu queria ir para uma cidade para mim viver e viver bem. Te digo, Brasília, é aqui, que é o lugar abençoado. Mas, continuando, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então, o que Jesus deixa claro é que o fim não vai vir pelas guerras. E guerra é algo que realmente deixa a gente espantado. Além de ter tantas guerras, a gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi algo tenebroso e terrível, trazendo morte a milhões de pessoas, um período difícil. Aí depois veio a Guerra Fria, né, que é a briga entre a União Soviética e os Estados Unidos, e todo mundo tinha muito medo, porque o pânico é de que vai acabar o mundo, né, porque estamos falando de grandes potências com grande armamento bélico. Porém, essa guerra nunca aconteceu. Hoje, nesse exato momento, nós temos meio que uma guerra fria, né? Que é entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e juntamente com a China. São países que, de fato, têm muito conflito com os Estados Unidos e tem esse medo da guerra. E a gente pensa logo, bomba atômica, né? Mas o que Jesus deixa claro é que o mundo não vai se acabar. Pode acontecer a guerra? Pode. Vai ser terrível, tenebrosa? Pode ter certeza que vai. Mas se acabar, o mundo não se acaba. Isso eu te garanto, não vai se acabar. E ele continua. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Na nossa história, se você está estudante aí, todos os países praticamente entraram em conflito uns com os outros. Só que nações foram muito poderosas no decorrer da história da humanidade. Tem nações que ficaram muito tempo no poder e subjugando outros tantos países. E não é diferente hoje. Existem países muito totalitários, como por exemplo, o que eu acabei de citar, a China, a Coreia do Norte, e tantos outros países que têm líderes fanáticos, né? Tem até uma série que eu acho ela muito boa, que é Como Se Tornar um Tirano. Está na Netflix. Eu aconselho, assista. Você vai ver como, de fato, tantas nações elas têm essa ganância pelo poder ao ponto de querer subjugar as pessoas, outros países, mas principalmente os seus próprios compatriotas. E ele diz no versículo 6, mas olha por vós mesmo, porque vos entregarão nos concílios e nas sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentado perante o presidente, reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. De fato, depois que isso aconteceu, né, depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja passou a ser perseguida. Nós estamos falando aqui dos primeiros anos depois de Cristo, né? De fato, houve muitas perseguições e era algo assim assustador, como as pessoas valorizavam a sua fé. As pessoas elas iam para os estádios, né, que eram feitos para se contemplar a violência entre gladiadores, por exemplo, mas agora passou a ser também um palco para o sacrifício de cristãos. Muitos cristãos eram levados até os estádios, eram assaltados os leões e eles iam lá e devoravam os cristãos. Muitos deles eram condenados à morte, grande parte era levado, porque o problema aqui é que, segundo o entendimento de alguns da época, havia uma sedição contra o rei. Por quê? Porque o rei ele se dominava Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor. Era uma nomenclatura dada a Deus. Mas ele se apossava de dizer, eu sou filho dos deuses. Ou então eu sou um enviado de Deus. Então quando você não me trata como Kyrios, como Senhor, então logo você está fazendo alguma sedição, né? Armando algum planejamento para ir contra o governo. Era essa a visão que tinha dos cristãos naquela época. Então eles eram levados à morte e muitos deles, ao
ao ir para a sua dolorosa via cruz, eles iam cantando e louvando a Deus, ao ponto de que alguns guardas tinham que ir lá e cortar a língua para que as pessoas parassem de falar. Então, um período tenebroso, terrível, mas que as pessoas guardavam a sua fé e expressavam a sua fé da forma que podia. E diante disso que eu estou falando para você, então você vê que nós não estamos vivendo assim aqui, né? Se bem que há também, né, muitas perseguições, em alguns países totalitários, persegue cristão. No Rio de Janeiro, lá nos morros, onde tem os traficantes, persegue-se cristão, né? O pastor tem que fazer o que o traficante manda. Então, ainda existe isso aqui, muito, muito, né? Mas com certeza não para a maioria dos cristãos, né? Às vezes a sua reclamação é a sua vida financeira, a sua reclamação é a sua vida sentimental. Você vê como isso é pequeno, diante de tudo que já tinha acontecido? Então talvez isso nos ensina que a nossa fé, nós temos que guardar o nosso amor a Deus, independente das circunstâncias, porque tem pessoas que tiveram que guardar a sua fé em circunstâncias bem mais difíceis do que a que você está vivendo agora. E aí ele diz: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premeditais, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que vai falar, mas o Espírito Santo. Então, aqui tem uma certa confusão aqui também, né? Eu já vi alguns pastores, algumas pessoas confundir um pouco esse texto aqui, porque eles, na cabeça deles, eles acreditam que isso aqui está funcionando em todo momento. O que está dizendo aqui? Que quando você for entregue para ser questionado, para você ser... você não deve se preocupar com o que você vai falar, porque o próprio Espírito Santo vai te dar na hora e você vai falar pela graça de Deus. Quando isso aqui está escrito aqui, nessas condições, se você for preso, você não tem acesso à Bíblia. Você não tem mais, você está preso, você não tem como fazer nada. Então, você não fica preocupado. Porque na hora o Espírito Santo vai te dar, você vai falar. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não faça isso, ele faz o que ele quer, a hora que quer, como quer. Mas quando você acha que é só isso, não, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso entender a palavra de Deus, eu não preciso fazer nada. Na hora Deus vai me dar uma pregação e eu vou falar. Irmãos, não sei você, mas é cada pregaçãozinha que não é brincadeira que a gente escuta, com pessoas que têm esse pensamento aqui, né? Que eu não preciso me preparar, não preciso, na hora eu vou falar e Deus vai me usar. É cada pérola. A palavra de Deus diz que, ela deixa muito clara que o meu povo morre por falta de conhecimento. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 4. Ou é 4, versículo 6. É um desses dois textos aí. Que fala que o meu povo morre por falta de conhecimento. Então, não conhecer te faz ter um péssimo entendimento. Quando você tem um péssimo entendimento das Escrituras, você vai ter péssimas atitudes, porque você está crendo naquilo que está errado. Então, aqui não é para você desprezar o conhecimento. Pelo contrário, você tem que buscar conhecimento para que você possa compreender e essa compreensão possa gerar fé no seu coração. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso faz com que muda tudo dentro de você. E o que me faz ter boas decisões, boas escolhas, é quando eu estou bem, quando eu estou em paz e quando eu estou bem comigo mesmo. Você já reparou que quando você está mal com você mesmo, você se despreza, ou então você está tendo problemas? Você já viu quantas más escolhas você faz? Então, vale a pena você ter paz e principalmente ter conhecimento e entendimento. Porque é só assim para você não ser enganado. A única forma de você não ser enganado é você compreender e entender as Escrituras. E ele diz: e o irmão entregará à morte o irmão, o pai e o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E serei odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então você vê que é uma narrativa aqui que naquela época não estava acontecendo. Na época que a gente estava falando isso, não estava acontecendo. Pelo contrário, havia a chamada Pax Romana, né, que era a paz romana, onde o Império Romano dominava muitas nações, e por dominar muitas nações, ele estabeleceu paz. Ele estabeleceu que a pessoa que tinha, por exemplo, a identificação romana, ela tinha privilégios, ela tinha liberdade. Então havia uma paz aqui muito bacana aqui. Então o que Jesus está falando aqui
Era muito bizarro, né? Pai contra filho. Mas você vê que depois da morte e ressurreição de Cristo, há milhões de relatos. E principalmente, há esses relatos aí na tua rua. Há esses relatos aqui na minha rua. Há esses relatos, às vezes, infelizmente, nas nossas famílias. Pai que odeia filhos. Filhos que odeia pais. Você vê que isso aqui, Jesus ele fala aqui como algo muito mal. Então não pense que esse conflito que você tem com teu pai, com a tua mãe, ou então esse conflito que você tem com seus filhos, que isso é algo bonito, que isso é algo bacana. Pelo contrário, isso é demoníaco, isso é perverso. A palavra de Deus diz que a gente tem que procurar ter paz, principalmente com os de casa. A Bíblia diz que aquele que nega a sua família, negou a sua fé. É claro, é óbvio, que nem sempre é possível. O que eu estou falando aqui é quando é possível. Quando depender de você, procure a paz com todos, o amor com todos, e principalmente com aqueles a qual Deus achou graça de te dar, que é a sua família. A nossa família é um bem muito precioso, que eu tenho que preservar e cuidar. E esse é o pensamento que você tem que ter, preservar e cuidar da tua família. A família é uma força maravilhosa, é um presente do Altíssimo para mim e para você. Preserve a sua família, ame a sua família. E anda em paz com eles da melhor forma possível. E ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala que todos vão odiar por causa... Olha o que Jesus está falando aqui. Eu vou encerrar com isso aqui. Jesus está dizendo que as pessoas vão odiar vocês por causa do meu nome. Ora, no momento que Jesus estava profetizando isso, ele estava lá com 12 apóstolos. E ele estava fugindo, ele estava, a palavra certa não é fugindo, ele estava acuado. Na verdade, ele estava acuado, porque todo mundo odiava Jesus. Não tinha discípulo, não tinha ninguém. E Jesus estava dizendo que no futuro as pessoas iriam perseguir por causa do amor a Cristo. Ou seja, o que Jesus está falando aqui, naquela época, não fazia o menor sentido. Mas hoje, o cristianismo é a maior religião do planeta. É o cristianismo. Logo depois vem o islamismo, que até então era em terceiro, mas agora ocupou o segundo lugar. E depois o judaísmo. E depois as outras religiões. Mas o cristianismo é a maior religião do planeta. Quando Jesus falou isso aqui, seria impossível acontecer. Mas aconteceu. Isso é profecia de verdade. É você falar com detalhes e a coisa acontecer. Não é esse mundo que a gente vive de tanta bizarrice, né, de profecias, que na verdade é só pessoas querendo se meter na tua vida, no meu ponto de vista. São poucas profecias que realmente são de Deus. Mas quando você ouvir que for de Deus, segura no teu coração, porque é benção. Apesar de ter poucas, ainda existe. Mas a maioria mesmo é gente querendo se meter na tua vida. Amém? Bom, fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.